Fala, pessoal do Gabarita Gel, eu, professor Jean Grafia, e olha aqui o professor Max Atualidades, é com ele. Hoje nós vamos debater uma temática mega importante para as provas, tanto de vestibulares quanto de concursos públicos, porque está alinhado àquilo que o Max mais domina, que são as atualidades. Então hoje nós vamos fazer aí um panorama para você entender esse conceito que está regendo a economia, a política, a geopolítica no mundo. E para começar, Max, eu já vou jogar a bomba para você. Para a gente entender o que é desglobalização, a gente tem que entender o que é globalização. Exatamente, Jean. E aí, tudo bem, parceiro? Beleza? Tudo ótimo. Então, tá bom. E aí, galera, tudo certo? Bom, vamos lá. Desglobalização é um tema extremamente atual. Aposto muito nesse tema, né, para esses novos, para ser nessa década de 2020. Nós vamos falar muito dela, 21, 22. Caiu já nas provas, vai cair, porque o processo político vem caminhando para isso. Mas vamos lá. Des, né, significa negação, né? Então, vamos negar o conceito da globalização. O conceito de globalização, ele é um conceito da humanidade, que é o conceito de eliminar fronteiras, que é o conceito de estar em vários espaços ao mesmo tempo, que é o conceito de integração. Então, a gente começa a falar da ideia de globalização lá da vinda dos portugueses para a América, né? Então, a gente vai falar num processo de transporte e tal. Então, você chegar a outros locais, né? E essa globalização, basicamente, é uma integração de transporte, de cultura, de estrutura social, econômica. Então, a ideia da globalização seria um conceito importante, o conceito de aldeia global. Tá? Então, aldeia global, guarda esse conceito, a FUVEST gosta desse conceito, tá? Aldeia global, então algumas provas específicas gostam, de alguns concursos também. Aldeia global. Então, nós estaríamos todos dentro de um mesmo processo cultural. Mas a gente vai perceber com alguns problemas da globalização que dentro dessa aldeia, né, não está todo mundo igual. Então, você tem aqueles que são os caciques e aqueles que são os índios na hierarquia mais baixa. Né? Então, esse grande processo da aldeia global que começa a ter alguns tipos de problema, tá? Porque essa integração, está todo mundo pertencendo ao mesmo, à mesma fronteira, né? Mas não está todo mundo com as mesmas possibilidades. E a gente começa a ter alguns tipos de processos políticos e econômicos que vão nos trazer a essa ideia de desglobalização. Então, um conceito de integração, de economia de forma conjunta mundial, ele parece, né, que está aí num grande problema e num buraco. E esse momento é decisivo. Ou a gente está caminhando para solucionar o problema da globalização, ou a gente está indo por um caminho sem volta para a desglobalização. Nossa, perfeito, Max, você trazer essa questão da aldeia global, né? Quando a gente fala globalização, vamos imaginar um mundo iluminado, onde o processo global está bem assentado. Então, imagine, igual aqui nós temos nessa figura aqui, ó, a conexão dessas luzes em fluxos. Quanto mais globalizado, mais rápido essa luz vai percorrer o seu caminho. Já temos áreas que essa luz ela está muito fraca. E tem áreas que você não tem luz. Então, quando nós falamos de aldeia global, a gente tem que ter essa visão igual o Max trouxe, né? As diferentes realidades dessa aldeia. Então, não tem como a gente falar que uma África subsaariana está dentro desse processo de globalização como a França, como a Alemanha, como os Estados Unidos, como o Japão, como a China. Então, essa globalização, um dos debates dentro da geografia, né, uma análise crítica, é uma globalização totalmente desigual, que esse processo vai gerar concentração de riquezas ainda maior nos países centrais. Outro ponto que o Max trouxe de excelência, que esse processo de globalização vai se dar lá nas grandes navegações. Muitos autores chamam esse momento das grandes navegações de mundialização, né? O mundo começa a se conhecer. E depois, no momento que a transformação da matéria-prima, as interações, os meios de transporte começam a ganhar mais velocidade e atingir várias regiões,
que nós temos aí o início de um processo de globalização mais parecido com aquilo que a gente tem hoje, né, Max? Exatamente. Para que a gente tenha, né, essa aceleração do processo de integração mundial, da diminuição de fronteiras, vocês devem se lembrar dos livros de geografia lá do colegial, né, lá do início. Você tem lá o tempo que demorava uma viagem da Europa para a América, né, em 1500, depois em 1800, depois em 1900 e hoje, né? Então você tem metade do tempo. Na verdade, hoje quase que não demora, né? Porque pela WhatsApp, pela tela do celular aí, você tá lá, né? Você tá igual eu tô chegando aí, hoje anda me chegando aí na sua casa, no seu celular, né? Sem precisar chegar, sem precisar estar presente aí fisicamente. Então, essa é uma das coisas da globalização, né? Que leva aí o advento bom da globalização. Mas eu gosto sempre de estruturar, Jean, aqui numa linha de história, né? Então vamos trabalhar o processo aí numa linha histórica, tá? Então, pensando assim, qual que é o marco definitivo importante nessa linha aí é o que a gente vai chamar de Revolução Industrial. Primeiro, a Revolução Industrial vai mudar completamente a forma como o ser humano vai lidar com os meios de produção, né? Então, a gente tem a máquina no processo, você tem padronização, né? Então, assim, é interessante entender que na geografia a gente vai marcar pontos diferentes da Revolução Industrial. Não é só a primeira, né? Não é só uma. A gente vai ter terceira, quarta, né? Já tem gente falando até em quinta Revolução Industrial. São marcos de como o meio de produção vai mudar, qual vai ser a fonte energética principal e tudo mais. Mas lá no século XVIII, século XIX, a gente tem a primeira Revolução Industrial que muda esse processo. Na segunda Revolução Industrial, que a gente já tem uma base do carro, que vai ser a base das duas guerras mundiais, você tem país industrializado como país rico. Então, o que é industrializado é o país rico. E o pobre é fornecedor de matéria-prima e compra produto industrializado. Então, o mundo dividido em dois, em cima rico, embaixo pobre, pobre sem indústria. Bom, quando a gente chega na década de 70, aí muda o processo que a gente vai ter, né? É importante, esse pensador é importante, Milton Santos, né? Nós vamos trazer Milton Santos para a parada, né? A ideia do meio técnico científico informacional, terceira revolução industrial, né? O MTCI. Importante essa ideia, porque a gente vai ter uma mudança no processo, principalmente por conta da força dos sindicatos na Europa, mão de obra qualificada, o custo do adensamento, né, de empresas, a necessidade de diversificação da produção, a questão das leis ambientais, né, que começam a pesar nesses países, e os países pobres passando por um grande êxodo rural nesse período, com grande necessidade de emprego, de mão de obra na cidade, e você passa pela chamada Revolução Verde, que é a mecanização do campo. Essa mecanização do campo é juntar a fome com a vontade de comer. O país rico tem hoje tecnologia para poder gerenciar a sua empresa sem precisar estar no país rico, eu posso mandar para o país pobre, que vai suprir essa necessidade de mão de obra que eu tenho, mas mão de obra barata, isenção fiscal, leis ambientais flexíveis, e aí o país rico manda o seu parque fabril. Ele descentraliza a produção a partir da terceira revolução industrial. Então fica na cabeça que os países mais pobres estão sendo industrializados. Então a industrialização chegou para todos. E na verdade não. Né? O que a gente tem é um uso de mão de obra e exploração. Quando isso não é mais interessante, esses caras saem. Esses são um dos problemas que a gente tem em relação à globalização atual. Então é importante entender esse histórico, que a terceira revolução industrial ela deu a ideia de que o mundo agora, com as transnacionais, depois a gente vai caminhar para o final da Guerra Fria para chegar nisso, mas que o mundo com as transnacionais, ele agora é democrático a todos. Mas é o que você falou lá no começo, já, muito bem falado. Nós descentralizamos a produção, mas concentramos ainda mais a riqueza. Porque você produz no país pobre, que não tem o dinheiro para comprar aquilo que está produzindo, e você concentra a riqueza nos países ricos. Então, os grandes países ricos hoje, a maioria deles tem poucas indústrias, porque essas indústrias estão nos países pobres. Só que com crises mundiais, a gente começa a ver que isso começa a não ser tão bom para os países ricos também.